Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje da NBA do dia 19 de março de 2023. Nossas análises sempre baseadas em números e estatísticas para médio e longo prazo. Você ser bem lucrativo com as nossas tips aqui gratuitas do YouTube com foco em NBA. Estão no ar hoje para mais uma rodada dessa reta final de temporada regular da NBA. Um dia quase 100% no YouTube, quase 100% no nosso grupo VIP. No VIP, a gente indicou de forma exclusiva lá, né, um abaixo de 28,5 pontos, rebotes mais assistências do Rudy Gobert. Ficamos por apenas um número ali, mas tivemos um green no over em bolas de 3 do Zach LaVine, over ali, né, na pontuação do Kyle Kuzma acima de 22,5 pontos. Indicamos também ali, né, na nossa listinha de quem deve ser os vencedores da partida, os mais confiáveis: vitória do Toronto, vitória dos Kings, handicap positivo dos Bulls e handicap positivo do Utah Jazz. Além, né, do over aqui no New York Knicks, no jogo do New York Knicks no YouTube, vitória dos 76ers, under no jogo do Toronto, under no jogo dos Bulls, over no Memphis e no jogo dos Kings, e só ficamos ali, né, por apenas uma vitóriazinha de handicap de menos 3,5 dos Clippers, mas ainda assim, dia sensacional. Lembrando que além de tips exclusivas, as melhores odds, você também tem um filtro com as melhores opções para serem investidas em relação àquilo que a gente também fala aqui no YouTube. Inclusive a gente comentou que o jogo dos Clippers era o menos confiável, além, né, também dessas nossas indicações, quem vence, quais equipes são as melhores zebras e também muito conteúdo extra, mais especificamente, né, o nosso PDF, o nosso arquivo ali com as dicas de como investir contra e a favor de cada uma das equipes. É isso que se trata Sexta de Trade, muitas análises, estatísticas, mas acima de tudo, sempre buscando que você, além de ser lucrativo, aprenda muito com as nossas análises. E já que vocês vão apostar, já que não importa se a esposa de vocês vai falar para não apostarem, se a mãe, se os filhos, se o marido, já que é para apostar, vão apostar aí com consciência, estudando para as partidas. É isso que a gente incentiva vocês aqui no Sexta de Trade. Pessoal, quero agradecer ontem, né, que a gente conseguiu bater a nossa meta de 200 likes num final de semana. Isso é incrível e eu espero que a gente consiga hoje também para manter. A gente sempre tem mais de 1.200 visualizações aos sábados e domingos e a gente nunca consegue alcançar essa meta de 200 likes. Conto com vocês, cliquem no botão de joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não serem pegos de surpresa, né, nesses jogos com horários alternativos do final de semana. Dá tempo de vocês verem os nossos vídeos. Ontem, por exemplo, quem assistiu o nosso vídeo tarde perdeu ali, né, o over 223,5 pontos indicado no jogo do Denver contra os Knicks. Enfim, por falar em Denver Nuggets, vamos falar aqui do primeiro jogo deles contra o Brooklyn Nets. A gente tem aqui um Denver Nuggets um pouco desinteressado, cansado de uma partida de ontem, e um Brooklyn Nets ainda motivado para se manter no topo da Conferência Leste, conseguir uma vaga direta aí para os playoffs ou minimamente sobreviver ali no play-in. Acho difícil que eles fiquem de fora do play-in, tá? Mas ali nos playoffs é o grande objetivo deles. A briga ali é com Miami, com Atlanta, com Toronto e também com New York Knicks. Quem sabe, né, eles não possam roubar a posição dos Knicks, mas a gente tá falando de um Brooklyn Nets que tem um problema específico muito claro e que dá pra gente explorar hoje. Como a gente fez no último encontro, né, entre Nets e Sacramento Kings, a gente vai pegar o melhor reboteiro da equipe adversária, no caso Nikola Jokic, e vamos no acima de. Então nosso palpite para Brooklyn Nets e Denver Nuggets é acima de 12,5 rebotes do Nikola Jokic. Repetindo, acima de 12,5 rebotes do Nikola Jokic, ou seja, ele tem que fazer pelo menos 13 rebotes para a gente garantir o nosso green. Odd a 1,85 e com números suficiente para isso. Se a gente for olhar, nos últimos 10 jogos a média do Nikola Jokic foi de 13 rebotes por partida. E a gente está falando de um Brooklyn Nets no qual, nesse mesmo recorte, ele conseguiu 20 rebotes no último encontro, que aconteceu, né, há menos de uma semana atrás. Mas a gente precisa dar uma atenção aqui para a questão do número de rebotes cedidos para o Brooklyn Nets, só que com algumas ponderações. Vamos lá. Nos últimos 3 jogos, o Brooklyn Nets foi simplesmente o segundo time da NBA que mais cedeu rebotes, com 61,3 rebotes por jogo. A gente está falando de um Denver Nuggets, que é o time que menos cede rebotes na liga, e de um Brooklyn Nets que na temporada em geral foi o terceiro pior time nessa categoria, cedendo mais dentro de casa do que como visitante. Porém, apesar do volume e do alto número de rebotes que são concedidos potenciais para hoje, o Denver Nuggets simplesmente não está nem tentando se defender. E se a gente não tem uma defesa para forçar o erro do adversário, a chance deles errarem é menor. Errando menos, a gente tem menos chance de conseguir rebotes, porque teremos menos rebotes para serem recuperados, especificamente pelo Nikola Jokic. Ele é um dos 3 melhores reboteiros da NBA hoje, mas com essa falta de aplicabilidade na sua defesa, a gente também precisa dar uma atenção para o percentual
de rebotes que o Brooklyn Nets acaba concedendo para os seus adversários, não necessariamente pelos números brutos, beleza? E a gente tá falando de um Brooklyn Nets que é o terceiro time com pior percentual na recuperação de rebotes em toda a NBA. E se a gente for fazer uma análise aqui um pouco mais justa, né, considerando o pós-All-Star Game, quando eles fizeram diversas trocas e montaram praticamente um novo time, eles foram o pior time em percentual de recuperação de rebotes da liga. Então a gente tá bem posicionado para que o Nikola Jokic ultrapasse a marca do acima de 12,5 rebotes, o nosso primeiro palpite do dia. Lembrando que a gente sempre deixa alguns jogos de análise exclusiva para o VIP, chamem lá no WhatsApp e façam parte também. Aproveitem essa reta final agora num preço ainda mais barato no plano para vocês ficarem a temporada inteira, R$ 69,90. Vocês podem ver a qualidade dos nossos resultados, das nossas análises aqui no YouTube também. E Oklahoma City Thunder e Phoenix Suns será de análise exclusiva lá. Bora para San Antonio Spurs e Atlanta Hawks, mais um jogo no qual a gente vai indicar um jogador para vocês. Vamos de duplo sim do Trae Young, o Ice Trae, contando que ele faça pelo menos 10 pontos e pelo menos 10 assistências. Esse é o nosso foco. Se acontecer dele pegar 10 rebotes, beleza, vamos ter sorte, mas dificilmente isso vai acontecer, mas a gente precisa de pelo menos 10 pontos e pelo menos 10 assistências. Caso a linha ali, né, de acima de 9,5 assistências esteja pagando algo semelhante, eu acho que até vale mais a pena. Então, eu acredito que pelo menos 10 assistências do Ice Trae teremos. A gente já vai passar as estatísticas porque a gente acredita nisso, mas a gente vai indicar para vocês também ficarem de olho no ao vivo. Acho que essa linha vai abaixar durante a partida e dá pra gente pegar ela menor, pagando praticamente a mesma coisa. Trae Young é dúvida para hoje, mas a tendência é que ele jogue. O Atlanta Hawks precisa vencer, encara hoje um San Antonio Spurs em que eles têm a obrigação de vencer. O Atlanta é um dos piores visitantes da NBA, mas encarando um dos piores times em geral. Desfalcado de jogadores importantes, como o Devonte Graham e o Sohan, dá para eles acreditarem, principalmente com o Zach Collins e o Doug McDermott como dúvida. Então o Atlanta Hawks é um time superior, mas acima de tudo é um time que pode explorar as principais fraquezas do San Antonio Spurs. Por que eu acredito que muitas assistências virão da mão do Ice Trae? Primeiramente porque eu acredito que muitos pontos serão produzidos. O San Antonio Spurs é a pior defesa de toda a NBA, enquanto que o Atlanta Hawks é um dos 10 melhores eficiências ofensivas de toda a liga, ou seja, a perspectiva de muitos pontos. Quando a gente vai para o ritmo, para o pace dessas duas equipes, a gente está falando do quarto e do sétimo time mais rápido da NBA. Com velocidade você tem mais arremessos por minuto, você economiza menos o relógio, né? Gasta menos o relógio, na verdade. E, consequentemente, você tem mais chances de um over. Mas a gente também está falando de um San Antonio Spurs que é um dos times que mais cedem assistências em toda a liga. San Antonio Spurs é simplesmente o time que mais cede assistências em toda a NBA e dentre os mandantes eles são dos 3 times que mais cedem assistências na liga. O Trae Young é um dos melhores passadores da NBA e um dos caras mais consistentes para se trabalhar no número de assistências. Ele não tá com a média dos sonhos, 9,4 assistências por jogo nos últimos 10 jogos, mas é bem possível que ele consiga se aproximar desses números nessa partida especificamente, porque o adversário é muito favorável. Lembrando, a gente só precisa de mais 0,6 além da média dele. Contra o adversário, fácil de você distribuir assistências, acho que isso é possível. As equipes só tiveram um encontro nessa temporada, naquela ocasião em Atlanta. Aconteceu em 2023, não faz tanto tempo assim, porque foi no mês de fevereiro e o Trae Young teve 17 assistências. Trae Young, que joga na posição de point guard, vai encarar simplesmente um dos times que mais cedem assistências para jogadores dessa posição. O San Antonio Spurs é o 7º time que mais cede assistências para jogadores na posição de point guard, que é a posição do Trae Young, e que nos últimos 15 jogos continuou cedendo muitas assistências para jogadores dessa posição, sendo o 7º time que mais cedeu com 9,18 de média por jogo. Muito acima da média tradicional deles, né, durante a temporada de 8,80. Então dá pra gente acreditar que o Trae Young vai ser o grande condutor dessa equipe. E outra coisa que a gente pode destacar também é o número de pontos cedidos pelo San Antonio Spurs para jogadores da posição de garrafão. O San Antonio Spurs é o 2º time que mais cedeu pontos para jogadores da posição de power forward. E a gente tem que lembrar que uma das principais conexões dessa equipe do Atlanta Hawks e da NBA é Trae Young para John Collins, na ponte aérea, nas assistências com ele aberto, nas assistências com ele infiltrando também. Mas também a gente precisa destacar o quanto que é interessante, né, a gente trabalhar em assistências de armadores que sabem trabalhar no pick and roll e que tem ali, né, pivôs que mesmo que não tenham tanta qualidade, tem um adversário ali favorável para eles pontuarem. A gente já viu diversos armadores geniais fazer carreira de pivôs que nem são grande coisa, por exemplo, o Chris Paul com DeAndre Jordan, e a gente pode ver também, né, o James Harden que fez muito isso com o próprio Capela, que hoje joga no Atlanta Hawks e pode fazer uma ótima conexão
O Capela, não que ele não seja um grande defensor, né, mas como pivô para produzir ofensivamente, se não tivesse sido esses parceiros que ele teve na carreira, provavelmente ele seria muito menos do que ele é. E o San Antonio Spurs também é o segundo time que mais cede pontos para centers na liga. Até por isso, acho que essas conexões fáceis de Trae Young com Saddiq Bey, com John Collins e ali, com Clint Capela, podem gerar muitos pontos vindo de suas assistências. Beleza? Então, acima de 9.5 assistências do Trae Young, ou duplo-duplo, sim, do Ice Trae. Se a linha dele tiver em 10.5 e tiver pagando ali mais de 1,80, se vocês colocarem duplo-duplo sim, provavelmente vai estar pagando em torno de 1,57, eu já acho bom o suficiente. Eu só não vou dar a indicação exatamente para vocês, porque o mercado ainda não liberou essa linha de assistências do Trae Young, mas eu acho que pelo menos 10 ele deve fazer sim, beleza? Pessoal, rapidinho, antes da gente seguir, já deixou o seu like, clica no botão de joinha, a gente tá com a meta de 200 likes no final de semana, batemos ontem, será que a gente consegue bater mais uma vez hoje? Não custa nada, conto com vocês, é só clicar no botão do like, que tá aqui embaixo, e bora seguir pro nosso vídeo. Vamos falar de Detroit Pistons e Miami Heat. Nesse jogo a gente vai trabalhar com um abaixo de, eu sei que recentemente a defesa do Miami Heat não respondendo também, mas a Detroit Pistons são os piores ataques da liga, eles estão saltados, e eu acredito que realmente os melhores jogadores que eles têm à disposição estão justamente no setor onde o Miami melhor consegue se virar. É a obrigação do Heat vencer essa partida, e acredito que eles vão ter seus adversários em linhas baixas. O mercado estabeleceu que eu acho baixo até demais, então vai ser estado, vai ser perigoso, mas acho que vale isso, abaixo de 107.5 pontos do Detroit Pistons. Então, meu palpite pra Miami e Detroit é abaixo de 107.5 pontos do Detroit Pistons, ou seja, eles não podem fazer mais de 107 pontos. Por que acredito nisso? Além dos grandes desfalques que a gente tem do lado da equipe do Detroit Pistons, que vem sem Isaiah Stewart, Diallo, Cade Cunningham, Alec Burks e Bogdanovic, além da dúvida, né, do Marvin Bagley III, a gente pode enxergar que o Detroit Pistons, que já era ruim, vai jogar sem pelo menos 3 titulares e 2 dos seus principais jogadores, Cade Cunningham e Bojan Bogdanovic. Esse time que já não tem muita bola de 3 e que perdeu o Saddiq Bey, o quarto titular, para o Atlanta Hawks, né, na última trade deadline. Em relação àquilo que começou a temporada, o Detroit Pistons viria sem 4 titulares, o que é muita coisa, e considerando que o Marvin Bagley III poderia ter sido titular se estivesse saudável antes do Wiseman chegar, seriam 5 titulares. Isso é muito relevante. Uma equipe que já era ruim, perdeu seus principais jogadores e, mais do que isso, teve que ir se reconstruindo, se ajustando durante a temporada, com novas chegadas, com suas saídas, etc e tal. E a gente tá falando de um Miami Heat que recentemente vem defendendo mal, mas costuma se dar bem contra o Detroit Pistons. A gente tá falando de um Miami Heat que cedeu 104.6 pontos por jogo de média pro Detroit Pistons nos últimos 7 encontros. E cederam menos de 107.5, né, em 5 desses 7 jogos. Hoje o Detroit Pistons vive uma fase terrível no território triplo, que é a forma mais fácil de você ferir o Miami Heat, já que o Miami Heat é um dos 3 times que mais cedem bolas de 3 por jogo na NBA. Eles foram a terceira pior eficiência da liga nos últimos 10 jogos, e o segundo pior time em números brutos de bolas de 3 feitas por jogo. A gente também tá falando de um Detroit Pistons que nem jogou num ritmo tão intenso assim, apesar do Jaden Ivey ter voltado. A gente tá falando também, né, do quarto pior ataque da NBA, que é o do Detroit, o quinto pior ataque da NBA, que é o do Miami Heat. Consequentemente, o Miami sabe que eles precisam focar na defesa para poder vencer os seus adversários. E eles não vão incentivar ninguém a correr, porque como eles jogaram ontem contra os Bulls, eles acelerarem o jogo só iria favorecer o time da casa. Vamos colocar aqui o recorte desses últimos 10 jogos para poder avaliar o pace, o ritmo no qual essas equipes vêm jogando. E a gente está falando de duas das equipes mais lentas, 2 das 10 equipes mais lentas da NBA, quase isso, né? O Miami Heat é o quarto time mais lento desses últimos 10 jogos, o que mostra o quão indefensivamente eles foram, porque eles nem cederam tantas bolas assim para os seus rivais. E o Detroit Pistons está ali a 2 posições dos 10 times mais lentos da liga, então teremos poucas posses de bola por minuto, pouca eficiência do lado do Detroit Pistons, que nem é um grande ataque assim. O Miami Heat podendo se recuperar fora de casa. A gente também precisa destacar que o Miami Heat é muito melhor defensivamente jogando como visitante do que como mandante. Dá pra gente fazer aqui o recorte deles como visitante para vocês comprovarem isso, né? Para vocês verem que eles são uma defesa ali de top 3 quando jogam fora de casa, a segunda melhor da liga. E repito, a melhor forma de você ferir o Miami Heat é no perímetro, é nas bolas de 3 pontos, onde o Detroit Pistons vem mal. Se eles forem ter que pontuar por dentro, né, onde os principais pontuadores deles à disposição costumam produzir, no caso o Wiseman e também o Jaden Ivey, eles vão ter dificuldades, porque o Miami Heat é o time que menos sofre pontos no paint em toda a liga e, como visitante, é o terceiro melhor desempenho da liga também. Então, abaixo de 107.5 pontos é o nosso palpite, né? Abaixo de 107.5 pontos do Detroit Pistons pro jogo entre Detroit e Miami. Mas, ó, pessoal,
essa linha, se for bater, vai ser apertada, tá? A gente tá falando de uma das temporadas mais bem pontuadas da história da NBA, o que significa que a gente precisa tomar cuidado. O Miami Heat também tá cansado, então qualquer ensaio ali de uma pontuação alta do Detroit Pistons, dá pra gente aproveitar e pegar uma linha ainda melhor do que essa pra trabalhar nesse abaixo de. Antes da gente seguir aqui pra Houston Rockets e New Orleans Pelicans, pessoal, recados aqui do nosso canal, a DuarteBet, né, o grupo de tips parceiro do nosso canal que ajuda a gente a continuar trazendo palpites gratuitos aqui para vocês no YouTube, tá com o link aqui embaixo, e essa parceria fechadíssima, onde vocês podem conhecer o grupo de tips deles gratuitos, e eu sempre falo para vocês, ter segundas, terceiras opiniões é sempre interessante. Conhecer outros canais e outros grupos de tips também é muito valoroso. Você vai aprender muito com isso e certamente será mais lucrativo a médio e longo prazo, e quem sabe vai poder começar a garantir uma renda extra aqui com apostas esportivas em NBA, o sonho de muitos que eu sei que estão acompanhando o canal. Para isso, vocês precisam conhecer vários grupos de tips, vários canais, absorverem, aprenderem e se tornarem cada vez melhores para aí sim vocês serem mais lucrativos. Então o link deles aqui na descrição, lembrando que eles mandam múltiplas para você trabalhar de forma recreativa, mas sempre de forma muito bem estudada, embasada e profissional também. Link aqui embaixo, beleza? Bora de Houston Rockets e New Orleans Pelicans. Aqui é um jogo que a gente vai trabalhar com under, mas a gente vai trabalhar com abaixo de pontuação total. As linhas desse jogo estão muito altas, como aconteceu no último encontro entre eles há menos de 2 semanas e que bateu. A gente também tinha trabalhado com abaixo de e funcionou. Não foi ali por uma margem tão grande, mas ainda assim o importante é o green. Vamos de abaixo de 233,5 pontos no jogo entre Pelicans e Houston Rockets. Eu acredito, né, que pela falta de qualidade ofensiva das duas equipes, uma das duas vai falhar. E os Pelicans até que vem se defendendo bem, e o Houston Rockets em casa é um dos times que menos sofrem pontos no paint. Eu já vou montar esse quebra-cabeça para vocês e explicar por que isso faz sentido. Primeiramente, o New Orleans Pelicans nos últimos 10 jogos que fizeram, né, em pontos sofridos e feitos, né, fizeram uma média de 221,6 pontos nas suas partidas, o que é muito abaixo daquilo que a gente busca para hoje. O último jogo contra o Houston Rockets gerou 226 pontos totais e foi a última partida em que eles fizeram em geral, tendo o New Orleans Pelicans jogando também e Houston e sendo derrotado, né, nessa partida. Se a gente for olhar aqui os confrontos diretos entre essas equipes, nos últimos 7, a gente teve uma média ali, né, também abaixo desses 230 pontos totais médios. A gente conseguiu um abaixo de 234,5 nos últimos 3 jogos consecutivos. No quarto, né, que foi que ultrapassou essa linha, foi por apenas 1 ponto. E antes disso, a gente também conseguiu mais 3 jogos em que a gente teve o under. Ou seja, em 6 dos últimos 7 encontros, teve menos de 235 pontos totais. Mas a gente também precisa destacar o quão ruim esses times são ofensivamente, para poder justificar a nossa entrada. O Houston Rockets é o terceiro pior ataque da NBA em eficiência ofensiva e o New Orleans Pelicans é um dos 10 piores também. Só que se a gente for fazer um recorte mais curto ali, né, após o All-Star Game, a gente pode ver também que esses times continuam muito mal. A gente tá falando de um Pelicans que se tornou o 5º pior ataque da liga, marcando 110 pontos por 100 posses de bola. O Houston Rockets melhorou, mas ainda é um ataque meia boca ali de meio de tabela, mais especificamente na metade de baixo da NBA. Em relação ao ritmo dessas duas equipes, que é a velocidade na qual eles jogam, o Houston Rockets e o New Orleans Pelicans estão em 21ª e 20ª posição. O Houston está entre os 10 times mais lentos da NBA e o New Orleans Pelicans está quase nisso, mas com Brandon Ingram em quadra, a tendência é que eles diminuam ainda mais esse ritmo deles. Em relação a pontos feitos por partida, a gente também tem 2 times ali bem abaixo da média, pelo menos nesse momento da competição, sendo o Houston Rockets o segundo time com menos pontos por partida e o New Orleans Pelicans também na parte de baixo da tabela. Em relação a bolas de 3, o que também ajuda a gente a trabalhar com under, a gente tá falando aqui, né, do Houston, que é o 5º time com menos bolas de 3 por jogo, e o Pelicans, que é o 7º. Em relação à eficiência nesse tipo de arremesso, o Houston é o segundo pior e o New Orleans Pelicans o 19º melhor, ou seja, quase no top 10 de piores também. E outra coisa que a gente precisa destacar, se a gente considerar Brandon Ingram, Jalen Green, os principais pontuadores dos dois lados, a gente está falando de jogadores que gostam de pontuar por dentro, mas o Houston Rockets é um dos 10 times que menos sofrem pontos no paint em casa em toda a liga. E a equipe do New Orleans Pelicans tem Valanciunas, no Murphy, no próprio Brandon Ingram, alguns jogadores ali, né, com capacidade suficiente de proteger direito esse paint contra jogadores de nível técnico mais duvidoso, como é o do Houston Rockets. São jogadores que fazem muitas jogadas burras, gostam de infiltrar, gostam de pontuar por dentro, mas acima de tudo, tem pouca eficiência nas bolas de 3. Então, a gente vai ter 2 times ali tendo que sair um pouquinho da sua zona de conforto para produzir, né, com mais frequência, com mais regularidade, e eu não acredito que isso vá acontecer. Então, esse é o nosso palpite. Beleza?
Pessoal, Milwaukee Bucks Toronto Raptors vai ser o outro jogo que a gente vai deixar de análise exclusiva lá pro nosso grupo VIP. Bora partir aqui para Portland Trail Blazers e LA Clippers nesse jogo. A gente vai trabalhar com acima de. A gente tá falando muito mais sobre o Portland Trail Blazers do que necessariamente sobre os Clippers, porque os Clippers volta e meia fazem jogo abaixo de, volta e meia fazem jogo acima, é complicado, mas os principais pontuadores deles hoje estarão à disposição contra uma das piores defesas da liga, um time que não tem nada a perder como o Portland Trail Blazers e precisa da vitória loucamente, né? Então a gente vai de acima de 229,5 pontos totais, contando acima de tudo com Paul George, Russell Westbrook, Kawhi Leonard e Damian Lillard nas escalações. Anthony Simons, Eric Gordon e outros jogadores ali de apoio que também são bons pontuadores. Se a gente for olhar aqui nos últimos 10 jogos, né, que é um recorte que a gente consegue abranger esse novo Clippers com Russell Westbrook e também esse Portland Trail Blazers que teve uma queda defensiva absurda, apesar de eles já eram ruins, para justificar esse nosso acima de, a gente tá falando de um Portland que foi a segunda pior defesa da NBA, sofrendo 120,5 pontos por 100 posses de bola, e o Clippers que foi a quinta pior defesa da NBA nesse recorte. Tendo duas defesas ruins, dá pra gente acreditar em um over com mais tranquilidade. Em eficiência ofensiva, os dois times não foram grande coisa, mas os Clippers estiveram ali na parte de cima da tabela, e o Portland Trail Blazers, por mais que eles estejam entre as piores equipes em eficiência, a gente pode acreditar que eles vão pontuar bem por estarem dentro de casa, e mais do que isso, pelo Damian Lillard precisar fazer chover, e eles estarem encarando um Clippers cansado de um jogo consecutivo e de viagem, já que ontem, né, eles tiveram que jogar em casa controlando o Magic e hoje vão para Portland. Esse dessas duas equipes, desde que Russell Westbrook chegou no Los Angeles Clippers, eles aumentaram muito a velocidade e o ritmo deles, se tornando um dos 10 times mais rápidos da NBA, ou seja, podemos ter muitas posses de bola por minuto, enquanto que os Blazers, nesse recorte, está muito mais perto dos 10 times mais rápidos do que dos 10 times mais lentos. Outra coisa que a gente também precisa destacar, apesar do desempenho ruim ontem dos Clippers nas bolas triplas, a gente está falando ainda, né, de 2 dos 10 times com a melhor eficiência em bolas de 3 da NBA, o que deve ajudar bastante a gente a conseguir boa pontuação. Mas os jogos mais recentes dessas equipes também dizem um pouco a respeito disso, já que a gente tem uma média de acima de 230 pontos produzidos e sofridos, né, somados médios nos últimos 9 jogos do Los Angeles Clippers, e quando a gente fala de Portland Trail Blazers, nem se fale, a gente conseguiu também uma média de acima de 230 pontos, né, médios feitos e sofridos nas últimas 5 partidas deles. Infelizmente eles decepcionaram um pouco, mas eu acredito que hoje, jogando em casa contra os Clippers mais cansados e que vem sendo uma defesa pior do que o New York Knicks e o Boston são e foram, né, acho que dá pra gente acreditar que eles vão contribuir nessa linha de pontos também. E é aquele negócio, não tem como investir no under nos jogos dos Blazers, só se for neles e contra defesas de alto nível, por exemplo. Então a gente vai trabalhar com acima de 229,5 pontos. Lembrando que essa entrada é menos confiável das que eu estou indicando para vocês, porque a gente está falando de 2 times não confiáveis, 2 times irregulares em vários aspectos. Então, quando a gente fala de Clippers e Blazers, esse é o meu palpite preferido para essa partida, mas é o menos para essa rodada. Bora finalizar aqui Los Angeles Lakers e Orlando Magic, mas a gente precisa falar para vocês. Algumas pessoas costumam perguntar para a gente quais casas de aposta a gente costuma ter para poder trabalhar as nossas tips. E pessoal, a casa de aposta que mais vale a pena é aquela que mais vai se adequar a você, que você vai se sentir mais confortável para poder trabalhar. E além das bets, que é a nossa parceira, eu tenho certeza que ela vai se enquadrar nisso. Além deles oferecerem odds e linhas incríveis para quem trabalha com basquete, eles têm uma plataforma muito dinâmica na versão de desktop e na versão de smartphone. Além, é claro, de proporcionar a possibilidade de você experimentar e ver o quão bom eles são. O link deles está aqui embaixo. Por que eu disse isso? Porque você pode fazer depósitos, saques e entradas por valores muito baixos. Com isso, com 10 reais ali que você vai colocar na conta, vocês vão poder experimentar, ver o quão bom é além das bets, mais do que isso, se tornarem uma lenda. Link na descrição, a casa de aposta que apoia o nosso canal Cesta de Trade. Vamos finalizar aqui com Lakers e Orlando Magic. O nosso palpite vai ser em abaixo nas pontuações totais. A gente tem aqui 2 times que na situação em que se encontram melhor defendem do que atacam, 2 times que gostam de pontuar no centro, no garrafão, e é também um setor onde eles melhor defendem. Eles vão ter que sair da zona de conforto, vão ter que sair para as bolas triplas, que é o setor onde eles não são tão bons assim. Mais do que isso, o mercado ofereceu linhas muito altas para a gente estar trabalhando, então nosso palpite vai ser abaixo de 236,5 pontos totais no jogo entre Lakers e Orlando Magic, com base na seguinte argumentação: os últimos 5 jogos entre essas franquias, a gente teve 4 vezes partidas que deram abaixo disso, e uma média de 213,2 pontos produzidos nos jogos entre eles, o que é muito baixo. Quando a gente fala de Orlando Magic, nos últimos 8 jogos fora de casa, a gente teve uma média de 224,5 pontos totais somados, né, feitos e sofridos por eles nas partidas nas quais eles estiveram envolvidos. E se a gente for observar bem, eles só ultrapassaram essa linha aí, né,
de 236,5 pontos em 2 oportunidades desses 8 jogos. Contra o San Antonio Spurs, que é uma das piores defesas da NBA, e contra o Milwaukee Bucks, que eles fizeram um jogo muito acelerado. Não acho que é o que vai acontecer hoje. Como eu disse, a bola de 3 dessas duas equipes não tá com nada. O Orlando Magic é um dos 10 times com a pior eficiência, assim como o Los Angeles Lakers, que é o 4º pior. Em números brutos, o Orlando Magic é o 4º time com menos bolas de 3 feitas na temporada e os Lakers o 2º pior. Quando a gente vai para a eficiência defensiva dessas duas equipes na situação em que elas se encontram, a gente está falando dos Lakers que após o All-Star Game, né, quando eles construíram esse novo time, eles se tornaram simplesmente a melhor defesa da NBA, sofrendo 110,4 pontos por 100 posses de bola, mas eles também se tornaram, né, um ataque aqui quase dentre os 10 piores, assim como o Orlando Magic também foi. Mas quando a gente fala do lado defensivo do Magic, a gente precisa destacar a diferença que eles são, jogando dentro de casa e jogando como visitante. Hoje o jogo é fora. Então o recorte precisa ser mais preciso do desempenho deles como visitante nessa temporada. Eles foram a 8ª melhor defesa visitante da NBA. E ofensivamente, eles continuaram deixando a desejar. O 5º pior ataque da liga, então a gente tem praticamente o cenário perfeito. A gente tem 2 times ruins nas bolas de 3, 2 times se defendendo bem na situação em que eles se encontram, atacando mal também na situação em que eles se encontram. A gente tem o Lakers sem o LeBron James, o que já nos dá uma aliviada também, e a gente também tá falando de um Los Angeles Lakers que depende muito do Anthony Davis, produzindo no centro, no paint, e esse é o setor onde o Orlando Magic é um dos 10 times que menos sofrem pontos por jogo na NBA jogando como visitante. Então, ótimo cenário pra gente trabalhar e pra gente investir nesse abaixo de 236,5 pontos totais no jogo entre Lakers e Magic. Então nossos palpites foram acima de 12,5 rebotes do Nikola Jokic no jogo do Denver e dos Nets. Nosso palpite também foi duplo-duplo sem do Trae Young no jogo contra o Atlanta Hawks, no jogo contra o San Antonio Spurs, ou acima de 9,5 assistências, jogável até acima de 10,5 assistências, tá? A gente também falou aqui de abaixo de 107,5 pontos no jogo do Detroit Pistons contra o Miami, mais especificamente abaixo de 107,5 pontos do Detroit. A gente também indicou para vocês um abaixo de 234,5 pontos no jogo entre Rockets e Pelicans. Indicamos um acima de 229,5 pontos no jogo entre Portland Trail Blazers e Los Angeles Clippers. Repetindo para vocês, essa entrada que eu menos tô confiante, tá? Então, se forem para excluir alguma, excluam essa. 236,5 pontos totais no jogo entre Lakers e Orlando Magic. Lembrando, pessoal, tem palpite aqui todo dia. Amanhã mais uma rodada pra gente ser lucrativo, trazer as melhores opções, números e estatísticas para vocês ficarem de olho. E mais do que isso, né? Se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem um like para poder ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like, a força, os comentários e também o apoio durante todo esse processo. Muito obrigado pela audiência, boa sorte a todos e falou!